Já vimos que controlar a velocidade de inversor de frequência com uma variável de um sinal analógico é simples. E agora, quando eu tenho sinais digitais de diferentes máquinas, será que eu consigo fazer essa variação também na minha velocidade? Fala galera do Curso-Circuito, beleza? Diego aqui. E na aula de hoje a gente vai ter um modelo um pouco diferente das outras aulas que a gente teve. Eu vou ter aqui a mesma base do meu inversor de frequência, onde eu vou ter apenas a diferença da velocidade. Então eu vou trabalhar com 60, 40, 50 e aqui eu tenho uma 55 que eu não vou utilizar nesse programa. Mas a gente poderia sim fazer a utilização dela, tá? Então eu tenho um pouco mais elevado para a gente ter mais ou menos a ideia do que a gente vai trabalhar nessa ideia aqui de funcionamento de velocidade. Então, eu tenho essas variáveis de acordo com o que eu necessito, só que agora eu vou trabalhar com apenas sinais digitais, tá? E eu vou explicar aqui o passo a passo para vocês no programa. Então, vamos virar para cá, tá? E analisar aqui literalmente o passo a passo desse programa aqui para a gente entender. A gente vai seguir a mesma linha de raciocínio das últimas aulas, certo? Onde eu vou ter aqui as saídas para K1, K2 e K3, que vai fazer o controle do meu inversor de frequência e determinar a velocidade de 40, 50 e 60 Hz, trabalhando com mínima, média e máxima, certo? Só que o detalhe vai vir de acordo com os sinais digitais de cada máquina, beleza? Então eu vou explicar aqui e o que a gente fez para fazer esse programa trabalhar de uma forma que a gente conseguisse, independente da máquina, trabalhar com uma velocidade. Então eu já vou dar o play aqui, vamos entrar com a nossa compilação do nosso programa, verificação de erro sem erro nenhum, e agora é só dar o play e a gente começar a literalmente fazer a nossa simulação. Vamos dar o play aqui, show, ótimo, vamos lá. Eu quero que vocês entendam o seguinte, aqui eu vou ter máquina 1, máquina 2 e máquina 3, as minhas entradas 0, 1 e 2, beleza? Então, cada entrada vai determinar um sinal que está recebendo de cada máquina, certo? A gente trabalhando com consensos. Diego, o que é um consenso? Um consenso é um sinal, tá, que um determinado CLP envia para outro CLP, indicando um funcionamento, uma falha. Então eu trabalho com consensos, tá? Obviamente hoje a gente trabalha com muita questão de rede, mas antigamente, tá? E até hoje a gente utiliza muito os sinais de consenso. Ou seja, eu tenho uma máquina funcionando e eu vou tirar, né, utilizar uma saída ali para indicar o funcionamento dela, tá? Digamos que seja a saída 10. Então eu vou pegar essa saída e vou jogar esse sinal dessa saída para uma outra máquina, certo? Aí vou fazer a transição com o relé para utilizar o 24 volt daquele painel e vou fazer com que aquela máquina que está recebendo o sinal tenha essa indicação. Olha, a máquina 1 está ligada, tá? Então eu posso dar um próximo passo e assim eu vou trabalhando com consensos, tá? De acordo com o que eu determino para minha configuração do meu projeto. Então aqui eu tenho uma máquina que no caso aqui seria um único painel, onde eu vou ter uma bomba de dosagem, tá? A gente vai trabalhar com uma ideia aqui que eu vou estar dosando um líquido para essas três máquinas. Só que eu preciso saber quantas máquinas estão funcionando para saber a velocidade que eu vou trabalhar. Essa é a ideia. Então se eu tenho uma máquina, eu trabalho com uma velocidade. Se eu tenho duas máquinas funcionando, eu trabalho com outra velocidade. Se eu tenho três máquinas, eu trabalho com outra velocidade, certo? E aí é que vem o detalhe. Então, eu vou trabalhar o seguinte, antes de começar a simulação aqui, vamos explicar esse passo a passo aqui. Tá vendo que eu já tenho M1 aqui, ó, tá? E eu tô com 7, beleza? A minha memória é 1 e eu já trabalho, olha, 40 Hz, tá? Então, essa é a minha ideia de quando iniciar M1 aqui, eu vou trabalhar com 40 Hz. Quando a gente passa para a linha de baixo, eu verifico que eu tenho a mesma situação, tá? Onde eu tenho algumas questões de entradas das outras máquinas e eu trabalho com 50 Hz, tá? Uma memória aqui comum para o meu sistema. Agora, quando eu vou trabalhar com 60 Hz, eu também tenho algumas condições, certo? Só que eu necessito aqui das três máquinas ligadas e trabalhando aqui com 60 Hz, beleza? Um detalhe muito importante é por que eu tenho um primeiro set na minha memória. Eu vou explicar isso agora. No meu inversor de frequência, voltando aqui para o nosso simulador, tá? Eu necessito, tá, que a minha condição aqui de K1, da minha entrada 1, esteja sempre ativa, tá? Que é o cara que vai indicar que é para iniciar a minha rotação. Se eu trabalhar somente com K1, tá? Eu vou trabalhar com 60 Hz, beleza? É a minha máxima. Então, K1, a minha entrada 1, ela sempre vai estar ativa.
tanto para indicar uma outra velocidade, tá? Quanto para indicar a velocidade maior. Então, no momento que eu tiro o K1, eu desligo o meu inversor, tá? Eu tirei a minha entrada 1 do meu inversor de frequência, eu desliguei meu inversor. Então, a entrada 1 sempre vai estar ativa, tá? Ah, Diego, isso é sempre... A gente tem que verificar sempre o funcionamento do meu inversor, certo? Nesse inversor de frequência, no meu projeto, a entrada 1 sempre vai ter que estar ativa. Então, entenda o seguinte, de acordo com o seu projeto, como vai determinar as entradas e saídas do seu programa, beleza? Então, no meu programa, no meu projeto, a minha entrada 1 ela tem que estar ativa, beleza? Trabalhando com a questão de lógica. Então, eu tenho que sempre manter ativo. Então, a gente volta para o programa. Ótimo. Então, eu entendo que... Vamos voltar lá para cima. Ótimo. A minha memória 1, que vai trabalhar, né, com 40 Hz, de acordo com a minha programação, que está lá na linha de baixo, a gente vai mostrar ela de novo. Ela tem que estar ativa. Então, eu trabalho com 7. Então, no momento em que esse cara aqui entrar, ficar verdadeiro, ele vai ficar direto até eu determinar a parada total. Beleza? E eu vou explicar aqui passo a passo. Agora vamos voltar lá para baixo para explicar aqui o funcionamento de novo, tá? Para quem não pegou essas aulas de funcionamento do inversor de frequência, certo? Aqui eu vou determinar K1, K2 e K3, certo? Que vai trabalhar os três juntos ali, de acordo com a minha necessidade de velocidade, e eu vou indicar como ele vai trabalhar, beleza? Então, quando entrar K1 e K3, eu tenho uma velocidade. Quando entrar K1 e K2, eu tenho uma velocidade. Quando entrar K1, eu tenho outra velocidade. É sempre assim. Se eu trabalhar com os três, eu também tenho outra velocidade, tá? Então, eu tenho que entender essa questão de lógica, tá? E aqui, já que eu tenho o 7, eu tenho que ter o reset. E o reset está aqui na minha Run 3, aqui, ó. Então, quando todas as máquinas estiverem desligadas, tá? Eu vou ter aqui literalmente o meu reset, tá? Então é o funcionamento em que eu preciso, tá? Aonde vou trabalhar aqui, ó, tem aqui o meu reset, todas as máquinas desligadas, ou seja, eu não tenho 24 na entrada do meu CLP. Lembrando que eu trabalhando com sinais digitais, eu vou ter aqui, ó, quando eu tiver 24 no meu CLP, ou seja, na minha entrada, esse cara aqui que é fechado, ele vai abrir, certo? Então, se eu não tenho sinal de feedback e minha máquina está ligada, ele vai se manter em 0, tá? Então, aqui vai estar literalmente como eu quero, ou seja, um sinal, um bit fechado. Ótimo, beleza? Então, volta lá para cima, agora a gente vai iniciar aqui a nossa simulação, beleza? Então, a ideia é o seguinte. Eu tenho máquina 1, máquina 2 e máquina 3. Como é que eu quero simular essa ideia? Se eu tenho apenas uma máquina rodando, eu vou trabalhar com 40 Hz. Se eu tenho duas máquinas rodando, eu vou trabalhar com 50 Hz. Se eu tenho as três máquinas funcionando, eu trabalho com 60 Hz. Então aqui eu tenho que trabalhar a questão de lógica para cada máquina. Então esse é o detalhe desse programa, aonde eu preciso entender as condições lógicas para fazer com que ele funcione independente da situação, independente da máquina que estiver rodando, eu tenho uma velocidade diferente, certo? Então aqui, ó, máquina 1 funcionando, tá? E a máquina 2 parada e a máquina 3 parada, eu consigo setar para 40 Hz. Se eu tiver máquina 1 parada, máquina 2 ligada, máquina 3 parada, eu também consigo ligar 40 Hz. Outra situação, máquina 1 parada, máquina 2 parada e máquina 3 ligada, eu também trabalho para 40 Hz. Beleza? Essa é a primeira linha, onde eu indico a minha condição. Que condição é essa? Qual é a máquina que ligou? Certo? Desse aqui, vamos para a linha 2 aqui, no caso a ROM 1, né? Eu vou trabalhar em cima disso aqui. O que eu preciso? Máquina 1 ligada, máquina 2 ligada. Eu tenho duas máquinas em funcionamento, tá? E máquina 3 desligada. Eu tenho 50 Hz. Em outra situação, eu tenho a máquina 1 desligada, mas eu tenho a máquina 2 e a máquina 3 ligada. Então, também trabalho com 50 Hz. E uma outra condição é máquina 1 e 3 ligada e máquina 2 desligada. Então, eu trabalho também com 50 Hz. E a única maneira de ele entrar na velocidade máxima é trabalhando com as três máquinas ligadas, tá? Aonde eu vou ter aqui, ó, os sinais digitais ok aqui, né? Tudo verdadeiro. Máquina 1, 2 e 3 ligadas. Aí eu trabalho
com 60 Hz. Aí na linha de baixo a minha condição é o quê? Pô, e se eu tiver desligado? Se eu tiver desligado, desliga tudo para o meu inversor de frequência. Essa é a ideia. E aqui a nossa questão de lógica, beleza? Onde a gente vai trabalhar exatamente, né, as condições, onde vai ter as saídas que vai indicar para o meu inversor de frequência como ele vai funcionar. E agora a gente vai começar literalmente aqui. Então eu vou começar fora do padrão. Eu não vou ligar a máquina 1, eu vou ligar a máquina 3, beleza? Então eu vou clicar aqui, ó, na minha entrada 2, tá? E aqui eu já vou ter literalmente 1 e 2, ou seja, K1 e K2 aqui ativo, ou seja, trabalhando com 40 Hz. Beleza? Então aqui eu tenho já a minha condição, olha, 40 Hz já está trabalhando. Vou tirar aqui, tá? Vou desligar ela, beleza? Fiz o desligamento, ou seja, nenhuma das máquinas está funcionando, parou meu sistema. Vou ligar agora a máquina 2, beleza? Liguei a máquina 2, também trabalhando com 40 Hz, beleza? Vou desligar de novo a máquina 2. Fiz o desligamento, tirei, não tem mais nada ligado. Agora eu vou ligar a máquina 1 e, de novo, 40 Hz. Ou seja, eu tenho trabalhando aqui, ó, com K1 e K2 aqui, fazendo o acionamento de 40 Hz. Agora, deixando a máquina 1 ligada, eu vou ligar a máquina 3, tá? Cliquei aqui no 2, beleza, e liguei a máquina 3. Repare que K2 saiu, certo? E entrou K3. Agora eu estou trabalhando com a velocidade média. Eu saí de 40 para 50, certo? Se a gente subir aqui, ó, vamos dar uma olhadinha no programa aqui em cima. Show. Aqui eu tenho sempre ligado, beleza? Eu tenho aqui, ó, 40 Hz ligado, não posso tirar porque é o meu K1, certo? Ele tem que se manter ativo. Só que, se eu descer um pouquinho aqui, eu tenho aqui, ó, 50 Hz. Ele tá ligado? Beleza? Então, nas minhas condições aqui, ó, eu tenho 50 Hz. Então, eu trabalho com condições aqui, beleza? Se eu tenho uma linha ou outra trabalhando, beleza? É uma condição lógica, tá? Então, aqui, agora eu vou ter ideia seguinte. Do jeito que tá aqui, eu já vou deixar exatamente nessa linha do programa. Show. Subir mais um pouquinho aqui. Ótimo. E eu vou trabalhar agora com as 3 máquinas ligadas aqui. Vou ligar a máquina 2. E nesse momento aqui, ó, trabalhando com as 3 máquinas ligadas, eu tenho 60 Hz, tá? Lembrando, se eu subir aqui, a minha única memória que ela vai se manter ativa direto é sempre M1, beleza? Por conta da minha condição de acionamento do inversor de frequência. Então, a de 40 Hz ela se mantém ativa. Eu tiro a de 50, entra a de 60. Então, jogando lá para baixo, na nossa última linha do programa, eu vejo que agora eu só tenho K1 acionado. Certo? Por quê? Porque eu só preciso de uma saída para alimentar lá a minha entrada 1 do meu inversor de frequência para indicar que ele está com 60 Hz, beleza? Então, olhando na última linha do programa, eu tenho M2, tá? Que está fora, porque agora eu não tenho mais 50 Hz trabalhando. M3 seria 60 Hz aqui. Agora, como era um bit fechado, agora ele abriu. Então, eu já tenho aqui a queda da saída aqui de Q2, que no caso aqui é o meu K3, certo? Com isso acontecendo, o que acontece aqui nessa programação aqui, onde eu tenho essa memória aqui, tá? Eu retiro a minha saída aqui, que alimenta K2 lá fora, ou seja, Q1. Por quê? Porque agora eu não quero trabalhar com K2 ali funcionando, eu somente quero K1 trabalhando. Então aqui eu retiro a minha saída Q01 e deixo somente Q0, certo? Então eu tenho essa condição de trabalho, tá, na minha programação, aonde eu vou fazer a transição de qual saída eu vou ter ativa. Nesse momento aqui, eu estou com as minhas 3 máquinas ligadas, eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar 2 máquinas aqui. Eu vou desligar a máquina 1 e a máquina 2. Beleza, volto a trabalhar com 40 Hz. Ou seja, de acordo com o funcionamento das minhas máquinas, eu determino a velocidade do meu inversor de frequência utilizando os sinais digitais de saída de cada máquina, ou seja, os meus consensos. Eu poderia trabalhar com mais uma velocidade, podendo fazer essa variação, ou também eu poderia fazer o seguinte, já que trabalhar com uma máquina, só que mais 2 sinais diferentes, vamos botar que ela tivesse 2 bicos de enchimento, como se eu fosse uma enchedura de barril, certo? Uma máquina com 2 bicos de enchimento no final, e cada bico de enchimento eu determinasse uma velocidade, uma variável ali, certo? Então eu poderia fazer disso nas minhas condições. Vamos jogar lá para cima aqui para a gente dar uma olhada. Nas minhas condições lógicas, tá? Para eu trabalhar com como eu vou funcionar e aqui eu fazer a modificação para quê? Que eu vou determinar a velocidade final. Beleza? Então, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Já curte esse vídeo, compartilha com todo mundo. Eu quero trazer muito mais conteúdo assim para vocês. Essa foi a aula de hoje.
Até a próxima.